Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a Escritura Sagrada na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler no início agora só o verso 1 e 2, mas mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos até o verso 13. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, queremos dar graças ao Senhor por essa manhã oportuna em que o teu povo se reúne em adoração, em louvor e honra e glória ao teu santo nome. Agora continua a falar ao nosso coração, ó Deus, por meio da instrução da palavra santa, inerrante e infalível do Senhor. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Retorno do Rei. O Retorno do Rei é o título do terceiro livro do Senhor dos Anéis, uma ficção bem conhecida, principalmente dos mais jovens, né? Adultos também. E neste livro, os personagens da ficção, os anões, os humanos, os elfos, todo mundo ali se junta ao legítimo herdeiro do reino dos homens, que é Aragorn, para combater o mal, para vencer as forças do mal e para defender todos ali que estão envolvidos naquela luta contra o mal. Na segunda parte da carta de Pedro, ele escreveu duas cartas, né? Na segunda carta de Pedro, ele vai falar de vários assuntos e nós já estamos chegando no final aqui da carta. Ele falou do progresso da vida cristã, da confirmação da eleição, da importância da palavra. Ele falou do ensino dos falsos mestres e do juízo de Deus sobre eles. E aqui na parte final ele reserva este momento para falar do retorno do rei, do retorno de Jesus Cristo. Só que diferente da ficção, o nosso rei ele não precisa de ajuda de ninguém, ele já venceu o mal, ele já expôs todos eles quando triunfou sobre eles na cruz do Calvário, e o mal ainda está aí, por pouco tempo, não tem força, não tem poder para resistir à obra do Senhor, e quando o nosso rei retornar definitivamente, pela segunda vez, aí eles terão a sentença deles completa sobre eles. É por isso que Pedro inicia o capítulo 3, trazendo aos irmãos novamente a lembrança dos ensinamentos da própria palavra de Deus. Talvez você deve ter percebido que Pedro ele sempre vai retornar ao Antigo Testamento e ao ensino apostólico para fundamentar tudo aquilo que ele está falando. Ele sempre traz a lembrança para as igrejas de que, olha, os profetas ensinaram isso, nós, os apóstolos, ensinamos isso, e vocês precisam sempre ter isso em mente. Por quê? Ele quer que a igreja esteja fundamentada na palavra do Senhor a respeito do retorno de Jesus Cristo. E ele vai falar aqui, do verso 1 a 13, como que os ímpios, eles enxergam este retorno de Cristo, como que a igreja deve se lembrar deste retorno e como que a igreja deve se preparar para o retorno do nosso rei. Eu quero falar nessa manhã acerca do retorno do rei, como ímpios e a igreja lidam com esse momento. Eu vou começar falando dos ímpios, que está do verso 3 até o verso 7, porque os ímpios, acerca do retorno do nosso rei, eles enganam a si mesmos com as suas proposições. Veja comigo o verso 3. Pedro diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Eu quero que você destaque de imediato esta palavra, essa expressão, os últimos dias, porque Pedro, a
a linguagem dele aqui é uma linguagem escatológica, que tem a ver com aquelas doutrinas das últimas coisas, ou doutrina relacionada aos últimos acontecimentos antes do retorno de Cristo. E os últimos dias aqui é importante, porque Pedro ele está falando do período que compreende a primeira vinda de Cristo e o retorno dele definitivamente a segunda vinda do Senhor. Os últimos dias é do que Pedro está mencionando aqui. Isso é importante, a gente vai ver isso agora. Os escarnecedores, eles vêm, Pedro afirma, virão, né, ele está falando num futuro ali, escarnecedores com seus escárnios. E no verso 4, ele mostra que eles têm uma perguntinha em tom de zombaria mesmo, de escárnio. E a pergunta está aí no verso 4. Eles estão dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, vocês estão falando aí que Jesus Cristo vai voltar, mas cadê? Continua tudo igual. A gente está aqui vivendo, comendo, bebendo, dormindo, tudo tranquilo. Onde está a promessa da vinda dele? Onde a gente encontra isso? E aqui nós temos 3 questões, né? A primeira delas é que os falsos mestres e os seus discípulos, eles tinham algum conhecimento da Escritura. Afinal, eles eram falsos, mas eles eram mestres, em alguma medida, entre o povo de Deus, ou em torno do povo de Deus. Só que eles não queriam saber quando. Os crentes questionam: quando, Senhor, será a volta do Senhor? Quando o Senhor retornará e de fato consumará toda a sua obra? Quando o Senhor retornará e toda a injustiça, toda a impiedade terá fim? Eles estão perguntando: onde está? Percebe a diferença? Eles não querem saber quando, porque na ideia deles isso aqui não importa. Isso é desprezível. O evangelho não faz sentido para eles. Eles não estão esperando de fato que Cristo volte. Por isso que eles estão zombando. Não é quando. Onde está? A gente não está vendo isso, não está acontecendo. E aí eles usam um argumento, a criação continua do mesmo jeito, então eles estão citando ali, no mínimo, Gênesis, né? Eles estão pensando em algo nesse sentido, e eles estão fechando os olhos ou enganando a si mesmos para a realidade que o próprio Senhor Jesus Cristo expôs na Escritura. Então eles não se importam com nada disso, ou eles ignoram essas coisas, eles ignoram tudo aquilo que Jesus disse acerca da sua volta. Aquilo que os anjos disseram lá em Atos 1, quando Jesus estava ascendendo aos céus. Do mesmo jeito que ele foi, ele voltará. Então essas coisas todas que eram ensinadas para eles, eles diziam: não tem valor para nós. Onde está essa promessa? Só que Pedro, inspirado pelo Senhor, fala: espera aí, que eu tenho resposta para vocês. Veja o verso 5, ele continua ainda antes de responder, ele fala: porque deliberadamente vocês esquecem. Ou seja, porque querem. Vocês fazem de propósito. Vocês até conhecem alguma coisa da criação, da Escritura, de Gênesis, do que os apóstolos ensinaram, do que os profetas ensinaram, mas vocês não querem levar isso em consideração. E vocês esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então Pedro falou: ok, vocês citaram a criação, espera aí que eu também vou citar. E aí ele começa, ele faz uma citação de Gênesis capítulo 1, versos 6 e 9, que lá em Gênesis 6, 1, 6 e 9, diz que quando Deus separa as águas do firmamento, ele ajunta as águas de modo que aparece a porção seca, terra e água separados. Ele cita Gênesis 7, 11, porque as águas do grande abismo e do céu derramam sobre a terra. Ele fala no verso 6, né, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. É uma referência ao dilúvio aqui. E depois ele cita Gênesis 9, 11, porque ele vai mostrar a aliança de Deus, afirmando que não mais destruiria a terra com o dilúvio. Veja comigo o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro está respondendo àqueles falsos mestres com a palavra do Senhor, mostrando: vocês desconsideram que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor organizou tudo, separando a terra, a água, que o Senhor trouxe dilúvio sobre toda a terra.
e que o Senhor prometeu que não teria dilúvio mais, mas vai ter fogo, vai ter destruição. E aqui é importante lembrar, como nós mencionamos no capítulo 2, que a destruição aqui não é aniquilação, não é acabar com tudo, está relacionado, no caso dos ímpios, a castigo eterno, a inferno eterno. E em relação à terra, está relacionado à restauração, mas nós vamos ver isso mais adiante no texto. Então, meus irmãos, isso aqui é para a gente perceber que os ímpios, eles fazem essas conjecturas, e Pedro, ele está falando dos últimos dias. Então, ele não está falando apenas para as igrejas da dispersão. Porque se os últimos dias é a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, nós também estamos vivendo os últimos dias. Nós fazemos parte disso. E é interessante, a gente lembrou isso no domingo passado, não tem nada de novo debaixo do sol, como diz Eclesiastes. As pessoas continuam zombando, escarnecendo e perguntando, quando é que esse Cristo vem? Onde que está isso? A gente não está vendo. E aí as pessoas usam os argumentos mais apelativos possíveis. Ah, tá vendo, as crianças estão passando fome na África, olha a guerra acontecendo, olha a violência doméstica, olha como está as nossas cidades. Que Deus é esse que não vê isso? Que Deus é esse que não volta logo para julgar? As pessoas perguntam isso hoje. Mas esses são fundamentos, são perguntas sem fundamento, porque eles não sabem do que estão dizendo. Eles falham em compreender a totalidade das promessas do Senhor que está passando por toda a Escritura. Toda a Escritura, toda ela, traz a realidade que o Senhor voltará, que o Rei voltará. Os profetas anunciaram isso, os apóstolos continuaram ensinando isso, que o Senhor Jesus Cristo voltará. E se nós, povo de Deus, não enxergarmos as promessas de Deus em toda a Escritura, se não estivermos bem fundamentados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como Pedro está chamando a igreja para prestar atenção aqui, porque a gente leu aqui agora, e isso ele repete em outros momentos da carta. Lembrem-se do que os santos profetas ensinaram, e aquilo que os apóstolos também estão ensinando acerca do mandamento do Senhor. Isso é uma referência aos escritos do Antigo e do Novo Testamento. Toda a Escritura, inspirada pelo Senhor, é útil para nos ensinar, nos corrigir e nos fazer lembrar das promessas dele. E uma das promessas dele, que certamente se cumprirá, é o seu retorno glorioso. Então não faz sentido ficar questionando essa demora ou ficar como os ímpios ficam, zombando, como se Cristo não fosse voltar. Eles estão enganando a si mesmos, porque a promessa do Senhor se cumprirá. Ele realmente voltará. E quando ele voltar, todo olho o verá. E lá em Mateus 24 tem uma frase que é muito emblemática: e todos lamentarão, porque eles verão que eles estavam enganados. Mas o texto continua, e a igreja ela não deve ser como esses tolos que ficam zombando, escarnecendo, mas a igreja ela deve se lembrar exatamente das promessas do Senhor, e do verso 8 a 10 é o que Pedro vai destacar. Veja o verso 8, ele fala, olha, eles não estão considerando todas essas coisas. Verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Vocês, igreja, não devem esquecer isso. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui é até um imperativo, tá? Vocês não podem esquecer isso. Lembrem-se disso sempre. E vocês não podem se esquecer que Deus não é limitado pelo tempo. Deus não é limitado pelo que os homens pensam a respeito dele, e Deus não é limitado pela própria estrutura do tempo, porque Deus está fora do tempo, ele que criou o tempo. Deus é atemporal, Deus é eterno, ele criou a estrutura temporal para que a sua criação finita vivesse dentro dele. Então é por isso que Pedro chama a atenção, preste atenção nisso. Deus não está condicionado ao nosso tempo, ele está fora do tempo. E Pedro está citando aqui o Salmo 90, verso 8, que diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Preste atenção, todas as vezes que o ímpio pergunta onde está a promessa da vinda do Senhor, ele está pensando que Deus se encaixa no tempo. Ele está pensando que Deus se encaixa na mente finita dele, pecadora dele. Mas não se encaixa. Porque para Deus,
como disse Pedro, não é a mesma coisa que para vocês. Um dia para nós é um dia. 1000 anos, bem, a gente nem sabe o que é isso, porque nunca viveremos 1000 anos aí na Terra. Mas para Deus, isso não faz diferença, porque o tempo não pode condicioná-lo. Então a igreja deve se lembrar disso, sempre. Todas as vezes que alguém duvidar, e todas as vezes que até, talvez no seu coração, subir alguma dúvida acerca do retorno do nosso rei. Agora veja o verso 9. Ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa. Então não é que Deus se atrasou, não é que Deus se esqueceu de nós, não é que Deus está demorando demais. Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Os ímpios poderiam até julgar que ele nem viria, e talvez, parece que Pedro está dando uma indicação aqui de que talvez alguns crentes, uns membros da igreja estavam também indo na onda dos ímpios. Mas pode fazer sentido que o Senhor está demorando mesmo a voltar. Aí Pedro fala, alguns estão julgando isso, mas eles estão entendendo errado também. A promessa do Senhor não demora a se cumprir, porque ele não está condicionado ao tempo, ele não é limitado. Então, talvez você, Deus está demorando. Não, ele virá no tempo certo, ele retornará no tempo adequado. E isso aqui precisa ser guardado no nosso coração, irmãos, porque quando a dúvida subir no coração, você repreende ela com a própria palavra do Senhor. Olha, não retarda o Senhor a sua promessa, e ele voltará. E o final do verso 9 mostra o propósito, porque ele é longânimo para convosco. Ou seja, ele tem longo ânimo, ele tem uma disposição paciente, ele aguarda com a sua misericórdia e graça, até que nenhum pereça, senão que cheguem ao arrependimento. Essa expressão nenhum pereça, ela é alvo de disputa por aí afora, porque dependendo do jeito que você entende ela, você vai entender por caminhos diferentes o que a palavra diz. E tem 2 caminhos para a gente pensar sobre essa expressão nenhum pereça. Se você considerar que nenhum pereça aqui faz referência a toda a humanidade, então Cristo está esperando que todos os homens cheguem ao arrependimento. E ele só vai voltar depois que todo mundo se converter, se você entender dessa maneira. Só que essa ideia ela não faz sentido pela própria dureza do coração dos homens e dos falsos mestres que Pedro está expondo aqui. Tem gente que nunca vai crer, tem gente que nunca vai ser crente de fato. E pelas declarações da própria Escritura, que afirma, nem todos serão salvos. Tem aqueles que irão para o inferno eterno. Então, a ideia do universalismo, que é a ideia que todo mundo vai ser salvo no final das contas, ela não tem base na Escritura, e ela não tem base nesse texto também. Tá? Nenhum pereça significa outra coisa. Agora, se você entende o nenhum pereça como uma referência aos eleitos, então você vai ler o texto pensando que Cristo está pacientemente esperando completar o número dos eleitos que serão salvos, aqueles que se arrependerão, aqueles que terão fé, aqueles que ainda chegarão ao conhecimento de Cristo Jesus e serão salvos. E a base na Escritura para isso, eu vou citar um texto só, que é João 6,39, diz que a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, todos aqueles que são destinados à vida eterna, eles não perecerão. Agora, na própria carta, tem uma palavrinha importante aí que nos ajuda a entender o que significa nenhum pereça. Olhe de novo o verso 9. O Senhor, ele é longânimo para com todo mundo? Para convosco. Ele está escrevendo para a igreja. Então, essa palavrinha nos ajuda para com o povo de Deus. Então, ele não quer que nenhum daqueles que são alvo da sua paciência, da sua longanimidade, isso é, os eleitos, o povo de Deus, venha a perecer. Então, nós temos aqui uma afirmação da eleição incondicional de Deus. Não depende de quem quer, mas da vontade soberana do Senhor. Então, aquilo que ele decretou na eternidade se cumprirá. Aqueles que são seus eleitos não irão perecer. Chegarão ao arrependimento e à fé e conhecerão ao Senhor.
É claro que nós devemos lembrar, pensando exatamente nesse versículo, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, ele fala isso na sua palavra, e que a salvação ela deve ser oferecida a todos, até porque eleição é uma questão, Deus sabe quem são seus eleitos, nós não somos fiscais de eleitos, né? A gente prega a palavra, e ponto final. Deus é soberano na eleição e na salvação, mas o homem continua responsável pela sua condenação. Isso aí a Bíblia nos mostra também claramente em vários momentos. Assim, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo voltará, não é uma promessa tardia ou uma promessa adiada, mas no tempo certo, e que nós devemos continuar a nossa caminhada de fidelidade, de proclamação do Evangelho, para que os eleitos sejam alcançados, se arrependam e creiam no Senhor, assim como você foi um dia alcançado pelo Senhor. Agora veja o verso 10 comigo, que ele continua a sua argumentação daquilo que a igreja deveria se lembrar. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Bom, o dia do Senhor virá como ladrão, o próprio Jesus Cristo falou sobre isso, quando contou algumas parábolas, e ele destacou essa vinda repentina que os discípulos devem estar preparados, porque de fato ele voltará no momento em que não esperais. E aí ele traz aqui no texto algumas nuances de acontecimentos cataclísmicos que acontecerão na terra, porque ele diz aí no verso 10, os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, é a referência a Mateus 24, a Joel capítulo 2, a textos que mostram o dia do Senhor, o dia do juízo que trará mudanças para todo o universo. As profecias falam disso, a citação do dilúvio aqui é importante porque o dilúvio foi um juízo temporal que aponta para esse juízo final, assim como ele citou no capítulo 2, Sodoma e Gomorra, que era um juízo temporal que apontava para o juízo final. E aqui ele está juntando tudo isso para mostrar, olha, naquele dia, o dia do juízo, o dia do Senhor, acontecerão eventos nunca vistos antes sobre a face da terra e os homens serão julgados. Então a terra ela se desfará por causa do fogo. Mas aqui mais uma vez você precisa se lembrar que não é uma destruição, mas é uma renovação do cosmo. A palavra desfazer ela tem a ideia de libertar das amarras, dos efeitos do pecado. Assim como o dilúvio não trouxe destruição, mas uma transformação da terra, o fogo que virá como juízo, ele trará uma transformação, uma renovação, uma purificação. O fogo também traz isso, traz purificação, em alguma medida, limpa das impurezas, porque o Senhor no dia do juízo, no dia final, ele estará recriando todo o seu cosmo, ele estará transformando todo o universo para a gente habitar nele. A gente vai ver isso no verso 13 ainda. As obras e a terra, aliás, e as obras que nela existem serão atingidas. Uma leitura alternativa aqui é que a terra e as obras serão encontradas. O que isso significa? Que a terra não será destruída, mas será renovada, e que as obras dos homens estarão diante de Deus no juízo. E isso é uma leitura, digamos, natural, porque todos nós nos apresentaremos diante do Senhor para o juízo. A Escritura Sagrada nos aponta o fato de que o Senhor julgará todos, porém os crentes, eles receberão a sentença de que estão aprovados por causa de Jesus Cristo, por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Mas o fato é que tudo será manifesto na presença de Deus no juízo final. E a igreja deveria se lembrar de tudo isso, que o juízo virá no tempo certo, que Deus é paciente com os seus, que todos estarão diante do tribunal de Deus. A igreja deveria se lembrar que a terra passará por transformações sem precedentes, por causa do novo céu e nova terra que virá. E ele fala isso no verso 13, mas nós vamos chegar lá ainda, porque a partir do verso 11 ele trata como que a igreja se prepara para o retorno do rei. Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
devieis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Bom, Pedro está dizendo, o Senhor voltará, haverá uma redenção, a própria criação passará por essa redenção, a igreja do Senhor também passará por essa redenção, mas como que a gente vive agora se preparando para esse dia, aguardando esse dia? E ele destaca aqui santo procedimento e piedade. Ele destaca coisas práticas, irmãos. Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. E o crente, ele precisa professar a fé e ele precisa viver essa fé. Então, santo procedimento, piedade, podem ser usadas até como sinônimos aqui para dizer é o seu modo de vida como crente no Senhor Jesus. É a maneira que você vive neste mundo para a glória de Deus. É a maneira que você se porta. É a maneira que você está caminhando, esperando o retorno do seu Rei, do seu Senhor e Salvador. Santo procedimento, uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida que busca obediência ao Senhor, um viver diário que busca honrar ao Senhor em todas as coisas. Então essa é uma maneira de nós aguardarmos o retorno do Senhor. O verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Depois eu leio a parte final do verso 12. E aí Paulo fala de esperar, mas essa espera não é passiva, é uma espera ativa. E apressando traz a ideia de movimento. Só que a gente precisa falar de apressando, né? Porque alguns vão falar assim, quer dizer então que nós podemos apressar a volta de Jesus Cristo? E aí alguns vão responder, é claro que sim, vamos pregar o evangelho que nós vamos apressar a volta do Senhor. E aí eu desconfio que tem gente que não prega o evangelho porque não quer que Jesus volte, né? Se isso fosse o sentido aqui, né? Mas talvez alguns até pensem assim mesmo e acham que eu não quero que ele volte, eu não vou pregar o evangelho. Mas não é isso. Essa leitura não é possível, primeiro porque se para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, nada que a sua criação finita fizer mudará o momento que ele voltará. Nada que nenhum esforço humano muda o decreto de Deus. O que ele determinou, no dia que ele determinou, no tempo que ele determinou, acontecerá. Então, para a gente ficar tranquilo e continuar pregando o evangelho, tá? Que o Senhor voltará assim mesmo, com a sua pregação ou não. Deus vai levantar gente para pregar se você se calar. Até as pedras ele falou que vão clamar se o povo se calar. Então, uma leitura boa dessa palavra é anelando ou desejando ardentemente a volta do Senhor Jesus Cristo. E é claro que esse desejo ele não é passivo, né? Como eu disse, ele é ativo, ele é vivendo em santo procedimento e piedade, é sendo fiel ao Senhor, é pregando o evangelho também, é proclamando que o Rei voltará, que ele está às portas para voltar. Envolve tudo isso, mas envolve esse desejar ardentemente o retorno do Senhor. Eu penso que essa é a maneira adequada de ler este versículo. E sempre orando para que o Senhor volte logo. Nós devemos, como igreja, clamar ao Senhor, venha, Senhor, volte. Nós desejamos estar com o Senhor para sempre. Aí no final do verso 12 até o verso 13, ele diz, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, meus irmãos, Pedro ele está mais uma vez repetindo o Antigo Testamento, as profecias, repetindo o que Cristo anunciou, e aqui, mais uma vez, Mateus 24 fala a respeito desse cataclisma sobre a terra, sobre o universo, porque o Senhor está restaurando todas as coisas, trazendo novo céu e nova terra, e é importante lembrar que isso tudo faz parte da recriação que o Senhor trará no último dia. Como você já sabe, você não vai ficar lá no céu batendo asa lá a vida inteira. Você vai viver aqui no novo céu e nova terra, restaurados. Inclusive, novo céu e nova terra ali, formam uma palavra só. É para expressar todo o universo, todo o cosmo restaurado. Lá em Romanos 8, a criação, ela está suportando, ela está aguardando a redenção dos filhos de Deus, inclusive a redenção dela mesma, a restauração de todas as coisas. Então esse último dia que trará fogo, que
que trará um evento abrasador, elementos desfeitos, incendiados, se derreterão. Isso não é destruição. Isso é restauração do cosmos. Todo esse evento envolve uma purificação. Porque se fosse destruição, irmãos, Satanás teria alcançado vitória. Se Deus precisasse destruir toda a sua criação por causa do pecado, Satanás sairia vitorioso. Mas Deus não precisa fazer isso. Ele trará restauração. Então, novo céu e nova terra dizem respeito a esta terra, a este céu, a este universo restaurado. Restaurado pela boa mão do Senhor. E Pedro, no verso 13, ele destaca: nós estamos aguardando, nós estamos esperando, nós estamos vivendo. Esperando segundo a sua promessa. Preste atenção. Pedro está trazendo para aquela igreja, é na promessa, é na palavra que a gente precisa se firmar. É na palavra do Senhor que nos diz todas essas coisas. E uma das promessas que Jesus disse lá em João 14, eu estou indo preparar morada, e eu voltarei, e vocês estarão comigo para todo sempre. Algumas lições para concluir, irmãos, para que nós sejamos edificados e consolados. A primeira lição é que para a igreja, o retorno do rei é o dia do Senhor. Para os ímpios, é o dia do juízo. Pode ver isso aí no texto, no verso 7, ele usa a expressão dia do juízo, e mais adiante, ele vai usar o dia do Senhor, no verso 10. Porque para a igreja, o juízo não será juízo condenatório. Será declaração de justiça por causa da obra de Jesus. Então, para nós, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia que nós aguardamos ardentemente. O ímpio não. Será um dia de juízo condenatório. Ele não aguarda esse dia, ele vai lamentar o dia que o Senhor voltar. A segunda lição é que, para evitar que você engane a si mesmo com esses pensamentos loucos aí dos ímpios, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa conhecer as promessas do Senhor. Você precisa conhecer Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Você precisa conhecer aquilo que o Senhor está dizendo para nós, igreja dele, para nós vivermos, para nós aguardarmos com expectativa, para vivermos na direção do Senhor, para vivermos no modo correto, para vivermos inclusive desejando aquilo que nós devemos de fato desejar, que é a volta gloriosa do nosso Rei. Terceiro, eu quero que você perceba aí no texto, você deve ter percebido como que Deus ele soberanamente conduz toda a história para chegar à consumação que ele deseja. Ele continua sendo soberano. Nada que os homens disserem, nada que os homens argumentarem, o mundo não está desgovernado, irmãos. O mundo não está sem um governador, sem um rei. Pelo contrário, Deus se assenta no seu alto e sublime trono e governa todo o universo com a sua mão poderosa. Nós precisamos olhar dessa perspectiva. O mundo está acontecendo tudo, mas Deus não está dormindo. Ele é rei, ele governa. E nós precisamos nos lembrar disso dia após dia, para não cairmos no engano. Parece que Deus não está governando. Bobagem. Deus continua soberanamente reinando sobre tudo, e tudo tem caminhado para cumprir os seus propósitos. Quarto, Deus é paciente e aguarda, por fim, o complemento final dos seus eleitos. E o meio pelo qual ele usa para que os eleitos cheguem à salvação é a pregação fiel da palavra. A pregação fiel da palavra. Então você precisa focar a sua vida no que importa. Você precisa pregar. Você precisa anunciar a salvação. Você precisa anunciar o retorno do rei. Você precisa anunciar que as pessoas precisam se arrepender, precisam ter fé em Cristo Jesus. Você precisa pregar a palavra do Senhor, porque é por meio da palavra do Senhor pregada que o Senhor quebranta os corações, que o Senhor traz as pessoas à fé em Jesus Cristo. Então nós precisamos nos lembrar disso quando nós vemos um texto como esse que fala do retorno do rei. Em quinto lugar, a pergunta para você meditar: você está aguardando o retorno de Cristo de verdade? Está mesmo? Está pensando nisso? Está desejando isso? Você está olhando para a situação e está falando: Senhor, eu estou desejando que o Senhor volte
Não só para acabar com as injustiças deste mundo, mas porque eu quero viver eternamente com o Senhor, na plenitude do que é viver eternamente com o Senhor no novo céu e nova terra. Está pensando assim? Está acordando e desejando isso? Está chegando no final do seu dia e está sonhando com isso? Tem chorado sobre isso? Tem clamado ao Senhor sobre isso? Ou você está vivendo desgovernadamente aí como se não houvesse amanhã? Pense nisso. Pense como que você está lidando com o retorno do Senhor. Você está orando sobre isso? Qual foi a última vez que você orou, Senhor, volta? Nós clamamos ao Senhor, volta. Volta, Senhor, volta, nosso Rei. Qual foi a última vez que você orou desse jeito? Pense nisso. Por fim, irmãos, a gente precisa considerar o seguinte: o mundo está piorando, né? Guerras, fomes, epidemias. Jesus falou que serão sinais que precederiam a sua vinda. Sinais. O retorno está cada vez mais próximo. Aí nós vivemos dias sombrios, é verdade. Mas nós temos diante de nós a promessa. A promessa do seu retorno, a promessa da restauração de todas as coisas, a promessa de um novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. É o que Pedro termina aqui no verso 13, dizendo. E essa promessa não falhará. É por isso que você precisa se apegar firmemente a essa promessa, aguardando o retorno do seu Rei. E assim o Senhor nos conduza para a glória dele. Amém.